Então nós falamos sobre a visão do pensamento na Igreja Católica e a visão dos reformadores. Então, na visão católica apostólica medieval, o trabalho humano era necessário para a aquisição de bens passageiros. Já na visão dos reformadores, o trabalho humano ele estava no centro do propósito da vida humana, ou no centro do propósito de Deus para a vida humana a respeito das suas atividades em geral. Bom, vamos lá. Como é que era essa visão então? Vamos falar dos dois principais reformadores, de Lutero e de Calvino. Como é que cada um enxergava ou entendia a visão de Deus dentro dessa ótica? Lutero, ele tinha a seguinte visão, que o trabalho ele era um instrumento da obra providencial de Deus para cuidar da criação. Então Lutero ele entendia o seguinte, olha, Deus criou o homem para cuidar da criação. Não é isso que diz lá na palavra de Deus, no Gênesis? Olha, Deus deu o jardim para o ser humano, Deus deu o jardim para o homem, ou seja, a criação, para ele cuidar, dá nome aos animais, cuida do jardim, come do que você quiser, cuida de todas as coisas e saiba que tudo isso é seu. Então, veja, dar nome aos animais, cuidar do jardim, isso é trabalho. Óbvio que depois veio a queda humana, mas o trabalho continuou sendo trabalho e a criação de Deus continua sendo dada para o ser humano. Então, para Lutero, ele entendia o seguinte, olha, todo e qualquer trabalho, ele é digno. Ele é necessário. Então, uma vez que ele entende que Deus é quem cuida, quem alimenta, quem veste, quem abriga e quem sustenta a raça humana, e essa é uma visão de providência divina, né? Então, o que Deus faz por nós? Ele cuida da gente. E essa visão de Lutero é interessante, né? Porque a gente, quando agradece a Deus, a gente não agradece pelo pão de cada dia. A gente agradece pela roupa que a gente veste. A gente agradece pelas coisas que a gente tem. Então, a gente está atribuindo isso a Deus. Porque, de fato, é Deus quem nos deu. Mas qual foi o caminho, qual foi o instrumento pelo qual Deus nos deu todas essas coisas que a gente agradece aí por ter? Foi através do trabalho. É através do nosso trabalho. Então, a expressão que ele usa aqui é que nós somos os dedos de Deus, né? Agentes da providência divina para os outros. Então, o trabalho não é simplesmente um ganha-pão, mas é uma expressão do amor de Deus e do amor ao próximo. E é interessante porque dentro dessa visão de Lutero, de Martim Lutero, o trabalho, dentro dessa visão, obviamente, ajuda as pessoas a não carregarem um fardo sobre si de ter que provar o seu valor, já que todo trabalho é digno. Ou seja, isso é muito legal da gente fazer uma reflexão. Ou seja, se eu sou um trabalhador, se eu estou desenvolvendo um trabalho, uma atividade, seja ela qual for, eu não estou falando num contexto social, tá? Na sociedade é meio complicado isso ainda. Mas pensando para o indivíduo que crê em Deus, eu estou entendendo o seguinte, que o meu trabalho é digno, que o meu trabalho é importante, que a atividade que eu estou desenvolvendo, ela tem o seu valor. A sociedade enxerga diferente. Infelizmente, nós vamos ter que ainda lidar com muita gente que, porque está numa posição financeira um pouco melhor, acha que o outro é inferior. Isso não é verdade, mas do ponto de vista social é assim que é visto. Mas quando você entende que o seu trabalho ele é importante, que o que você faz ele tem o seu valor para Deus, porque você está fazendo parte da obra da providência divina, então isso muda completamente a nossa realidade. Porque veja, irmãos, vamos pensar aqui, né? Vamos ser honestos. Você acha que o trabalho de um professor ele não é importante? Eu não estou falando de salário, né? Infelizmente no Brasil o professor ganha pouco. Pelo que ele estuda, pelo que ele se prepara e pelo seu valor, o salário é muito pouco. Mesmo que um professor ganhe 10 mil reais, eu vou falar que é pouco ainda. Por quê? Pela importância e pelo valor. Mas esquece um pouquinho do salário. Vamos pensar na importância. Cara, é muito importante.
Agora, tudo bem, professor, mas uma pessoa que gerencia é importante? É importante. Uma pessoa que limpa, que cuida, que organiza as coisas que a gente não pode organizar é importante? É importante. Todas as atividades, tudo que é feito, e aí vamos pensando no trabalho doméstico, o cuidado com a casa, o cuidado com as crianças não é importante? É importante, mesmo que não seja remunerado do ponto de vista formal. Então todo o trabalho ele se encaixa, é como um motor que tem várias engrenagens, desculpe o exemplo, talvez não seja mais adequado, mas só para fazer uma ilustração aqui, ele tem o seu papel, ele tem a sua ordem, ele tem uma importância, ele tem uma lógica dentro da visão de Lutero. Tudo bem, gente? Ok? Agora, como que Calvino enxergava o trabalho dentro dessa ótica? Os calvinistas, Calvino e os seus seguidores, viam o trabalho como um meio de continuar a obra criadora de Deus, de edificar uma cultura que honrasse a Deus. Então, Lutero ele tinha uma visão mais centrada no indivíduo, não dentro da lógica pós-moderna, tá? Mas dentro da lógica daquele período, onde cada indivíduo tinha uma importância e uma responsabilidade e um papel singular na obra da criação de Deus. Já para os calvinistas, a preocupação de Calvino era criar uma cosmovisão, uma visão maior e edificar uma cultura que honrasse a Deus. Então, qual que era a ideia? Seja qual for o lugar onde você esteja inserido, qual for o trabalho que você desenvolva, esse trabalho ele é importante no sentido de criar uma visão maior que beneficiasse uma visão de reino de Deus e uma cultura que glorificasse a Deus. É por isso que, do ponto de vista da reforma, talvez eu possa até não estar sendo exato no que eu estou falando, mas de uma maneira mais genérica, a reforma calvinista ela foi muito mais preocupada com o aspecto social. Calvino, por exemplo, ele propõe reformas ali na Suíça do ponto de vista da cidade mesmo, regras para a cidade, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, no sentido de criar uma cosmovisão, uma cultura que honrasse e glorificasse a Deus. Ok? Então essa era a visão calvinista do trabalho. Se a gente pensar, por exemplo, em alguns pensadores calvinistas, e aí eu falei da reforma na Holanda, tem um teólogo, um pensador cristão calvinista chamado Abraham Kuyper, é holandês, que ele vai influenciar bastante o protestantismo calvinista e presbiteriano lá no século XIX, século XX, que ele vai dizer o seguinte, que o trabalho é realmente um chamado divino. Porque além de cuidar da criação, o trabalho orienta e estrutura a criação. E aí quando nós estamos falando em criação, nós estamos falando em sociedade. Então, o trabalho bem desenvolvido, ele cria e desenvolve uma cultura que honra a Deus, que capacita os seres humanos a prosperarem, e o trabalho, ou o trabalho fiel nesse caso, significa agir sob uma cosmovisão cristã. Então, essa é a ideia de Kuyper. E Kuyper, ele vai influenciar, como bom calvinista, ele vai influenciar o pensamento de várias escolas teológicas no século XIX e século XX. Você vai pegar, por exemplo, o Seminário Teológico de Princeton, que formou os primeiros missionários que vieram para o Brasil no século XIX, os missionários americanos que vieram para cá, e que vai formar uma série de pensadores. O trabalho a visão de Kuyper nesse sentido influenciou todo esse pensamento. Então a gente é herdeiro desse pensamento de uma certa forma. A Vilma está falando que, salvo engano, Calvino foi prefeito. Mais ou menos isso mesmo, viu, Vilma? A gente pode usar essa expressão. Ele foi líder da comunidade do seu tempo ali. Calvino foi um tanto quanto controverso também, porque ele exerce um papel, depois o pessoal não aguenta ele, expulsa ele, depois a cidade se desestrutura toda, eles se arrependem, chamam o Calvino de volta. É um rolo lascado, mas são coisas daquele tempo, Mas é isso, baseado nessa ideia de você criar uma cosmovisão e de você ter então a ideia do trabalho. Agora, pessoal, só para finalizar
essa primeira parte e eu não vou ter tempo, tá, para avançar mais, porque o nosso horário aqui já está no finzinho, tá? Ok, Natanael me avisou aqui quando faltar 5 minutos. Bom, vamos lá então, para finalizar, para a gente encerrar essa parte, tá? Cada visão que nós falamos aqui, desde a visão ecumênica, as correntes dos movimentos de pequenos grupos, revivalistas, católicos, fé reformada, todas elas têm o seu valor. Por quê? Porque cada uma delas tem como base ou como fonte de reflexão a Bíblia. Ok? Só que são visões, parciais, né? Elas pegam uma parte do todo, mas elas não são o todo. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade para definir qual é o verdadeiro valor do trabalho, porque cada visão tem o seu valor, tem o seu sentido, mas nem todas as visões são, por exemplo, complementares. Algumas são antagônicas. Então, por exemplo, você pega a visão de Lutero. Os luteranos entendem que o trabalho de um cristão e de um trabalhador comum deve ser feito da mesma forma, sem a necessidade de uma cosmovisão cristã. Trabalho é trabalho, tem o seu valor perante Deus. Mas não há necessidade de uma cosmovisão cristã no sentido reformado, né? E é uma visão diferente, por exemplo, do calvinismo. E se você pegar, por exemplo, a visão de igrejas protestantes liberais, que eles se preocupam muito mais com a ética, né? Mas eles não têm tanta preocupação com a evangelização. Por quê? Porque se houver uma ética cristã dentro do trabalho da sociedade, está cumprindo o papel. Agora você pega, por exemplo, igrejas evangelicais, ou o movimento evangelical, a necessidade de evangelização, numa visão mais conservadora, ela é fundamental. Então não adianta você ir lá para o trabalho, ser ético do ponto de vista cristão, mas não falar de Cristo. Então vocês percebem que há algumas visões que não se complementam, que até se conversam, mas estão falando de coisas distintas. Então, por causa disso que a gente tem noções tão variadas do trabalho, por exemplo, né? Então, alguns vão dizer, olha, servir a Deus no trabalho é promover justiça social. O outro vai dizer, é ser honesto e evangelizar colegas. O outro vai dizer, é executando o trabalho com todas as nossas capacidades e condições. Outros vão dizer que servir a Deus no trabalho é criando algo belo, né? Alguma coisa bonita. Outros vão dizer que servir a Deus no trabalho é exercer a sua profissão com motivação cristã, para glorificar a Deus e se engajar na cultura. Outros ainda vão dizer que é trabalhar de coração agradecido, alegre, transformado pelo Evangelho, seja quais forem as circunstâncias, se conforme e trabalhe para a glória de Deus. Outros vão dizer que é fazer aquilo que nos dá mais alegria e entusiasmo. Pegar uma visão bem pós-moderna, né? É ser feliz só com aquilo que me faz feliz. Ok? E alguns vão dizer que aí pegando na lógica de Max Weber, né? Não de Max Weber, mas dentro da pesquisa dele, né? do protestantismo, é obter o maior lucro financeiro possível para então ser o mais generoso possível. Essa, por exemplo, foi a ética calvinista, protestante, em um determinado momento na história dos Estados Unidos, que fez com que muitas universidades americanas fossem criadas. Porque muitos doadores das primeiras universidades americanas, Harvard, por exemplo, né, alguns dos primeiros grandes beneméritos ali, era gente que tinha ganhado muito dinheiro com o seu trabalho, mas era gente dentro daquela ótica. O americano tem muito dessa coisa, né, falar que o escocês é mão de vaca, né, é aquele que não abre a mão nem para dar tchau. Mas por quê? Porque eles tinham essa ótica, né? Guardar tudo para glorificar a Deus. Eles se vestiam de uma maneira muito simples, não gastavam quase nada, mas investiram uma verdadeira fortuna na construção de uma universidade. Por quê? Porque essa era a ótica e a visão de trabalho que eles tinham. Bom, então, todas essas noções têm alguma base bíblica, mas é difícil dizer até onde elas se complementam. Então, é por isso que a gente acaba vendo duas visões básicas. Uma visão que adota apenas uma das correntes teológicas, então vamos dizer assim, olha, é só isso e pronto.
E outra visão que vai misturar várias correntes, que por vezes vão cair em contradição, porque uma vez que nem todas se complementam, nem todas são verdadeiramente corretas aí nesse sentido. Ok? Então, como é que nós vamos definir qual a melhor forma de servir a Deus pelo meio do trabalho? Primeiramente, para começar isso primeiro, nós já vamos encerrar, nós estamos com 5 minutinhos aqui para encerrar. Primeiro, entender que nenhuma delas é a principal. Nem a calvinista é a principal, nem a luterana é a principal, nem a católica é a principal, nem dos pequenos grupos, porque existem várias formas. E em segundo lugar, entender que cada uma dessas formas se apresenta como mais coerente dependendo do contexto, irmãos. De acordo com cada cultura, de acordo com cada momento histórico. E aí, até o final da nossa reflexão, até o final da série, nós vamos nos ajustar para entender qual é o nosso modelo, qual é o nosso contexto, qual é a nossa cultura, para que a gente possa fazer isso de maneira que glorifique ao Senhor. Tudo bem, gente? Rapidamente, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário ainda, pode fazer, senão nós estamos encerrando. Enquanto você, porventura, faz aí esse comentário, essa pergunta, deixa eu já falar a respeito do que nós vamos fazer no domingo que vem. Tá? Domingo que vem nós vamos passar para a reflexão seguinte, e aí nós não vamos perder o tempo inicial, porque agora eu já me ajustei aqui nas duas plataformas, é um aprendizado, né? Domingo que vem nós vamos encerrar a reflexão, igual eu estou encerrando aqui agora, e nós vamos fechar as duas salas, a sala do Facebook e a sala do Instagram, e nós vamos abrir uma sala para um momento de meditação. Então, eu quero fazer uma meditação específica ao tema, e aí vai ser meditação mesmo, tá? Então, eu vou pedir para você ficar em silêncio, para você ficar no lugar reservado, e nós vamos investir uns 10 minutinhos, uma reflexão para que você possa, nessa meditação também, já começar a transformar do ponto de vista da fé a sua realidade e a sua visão para o trabalho. Tá joia? Isso não hoje, tá? Domingo que vem. E aí no domingo que vem eu vou dar a instrução de como é que a gente vai fazer isso. Tá bom? Outra coisa, eu vou depois abrir um grupo específico no Telegram para a gente trabalhar essa série. Então todo mundo que está participando dessa série pode participar do grupo também. Por que no grupo? Porque no grupo a gente pode soltar alguns materiais extra, algumas coisas que aqui online a gente não tem tempo para fazer. Tá bom? Mas isso tudo eu vou passar para quem estiver participando aqui com a gente e a gente vai falando. Legal, gente? Tudo bem? Então, gente, obrigado por esse tempo. Nós estamos encerrando a reflexão e já avisando aí os pais que nós temos atividade, o culto infantil, imediatamente após o fechamento aqui na nossa live, aqui no Facebook da IPI de Vila Moinho Velho. Então, papais, mamães, aliás, feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão nos acompanhando aí, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Com isso, nós estamos encerrando. Obrigado pela sua presença aí hoje. Manda um direct para mim aí no Instagram, ou manda aqui no Facebook, se você tiver alguma dúvida, e a gente vai se organizando aí para domingo que vem. Lembre-se, domingo que vem nós temos esse encontro às 9h30, nós temos também a reflexão pós-aula também, que vai ser um negócio muito legal, e aí eu te convido. Tá bom? A meditação não vai ficar gravada, tá? Ela é particular e ela vai ser feita só num momento específico. Tá? Muito obrigado. Obrigado aí a Márcia está me dando um feliz Dia dos Pais. Obrigado aí para todos. Deus abençoe, irmãos.